Esquentem os motores, pois o meu livro a respeito de 2 Pedro já foi encaminhado para a diagramação e acredito eu que no máximo entre uns 10 ou 15 dias o material será disponibilizado gratuitamente para todos vocês na internet para o download, beleza? Foi um trabalho um pouquinho mais árduo do que eu tinha imaginado inicialmente, mas o projeto está pronto. Falta simplesmente então essas questões técnicas aí de diagramação, colocar cada coisinha no seu lugar e vocês vão poder ver o resultado do trabalho que vocês também ajudaram a financiar. E inclusive se vocês quiserem financiar outros materiais no futuro, a gente vai apresentar para vocês algumas propostas muito em breve, ok? Entretanto, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre os falsos mestres e os sinais de apostasia a partir das falas de Augustus Nicodemos, que fez uma live junto com o Leandro Lima, de um instituto, né, reformado de ensino que eles têm, e aí respondendo perguntas dos alunos, né? E um dos alunos fez uma pergunta sobre 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí da pergunta e da resposta do Augustus Nicodemos, e aí eu já volto para comentar a resposta dele. Dá uma olhadinha aí. Eu queria que o reverendo aqui desse só uma explanada no texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que fala exatamente sobre os falsos profetas, e que é ali que eles se introduziram, né, dissimuladamente, e aqui diz que com eles ia destruidor, a ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. Né? Então, essa expressão. Então, muitos usam aqui a expressão resgatou, no sentido que uma vez foram salvos e depois eles não são mais salvos, então. Aí eu gostaria que o reverendo Augusto Nicodemos desse uma palavrinha sobre isso aqui. Vamos lá. Raimundo, o que acontece? Aquela passagem ela é, de fato, uma passagem muito difícil e desafiadora. E existem várias possibilidades de interpretação. A primeira é essa que você falou, que Cristo resgatou pessoas, morreu por elas, pagou o pecado delas, livrou-as da condenação eterna, fez delas filho de Deus, mas depois essas pessoas, usando o seu arbítrio, elas viraram as costas e tudo que Cristo fez foi para o espaço. Tudo que Cristo fez, mesmo o Espírito Santo habitando na pessoa, mesmo que a pessoa foi regenerada, tem uma nova natureza, mas prevalece o desejo humano e o arbítrio humano, e essa pessoa resolveu virar as costas e voltar para a vida antiga, e toda a obra de Deus, toda a obra de Cristo, toda a obra do Espírito Santo foi desfeita pela vontade do homem. Eu tenho certeza que você não acredita nisso, não é? Porque no final nós estamos dizendo que Deus preparou a salvação completa, não é? Mas o homem pode estragar tudo isso. Então essa seria a primeira interpretação que parece contra tudo que mais que a Bíblia diz. A outra interpretação é que a linguagem, a gente tem que lembrar que os apóstolos, eles escreveram cartas para as igrejas. Eles escreveram, e eles não escreveram cartas para os... Eles não sabiam quem são os salvos da igreja. Todo mundo que estava na igreja era alguém que um dia tinha professado a Cristo, tinha sido batizado e que, teoricamente, teria sido resgatado, perdoado, aceito e se tornado filho de Deus. Então, a linguagem que os autores bíblicos escrevem ou usam é a linguagem da profissão pública de fé. Eles escrevem isso, olha, se você voltar atrás, se você negar a Jesus Cristo, você um dia vai abandonar aquele que lhe resgatou. O resgate aí é o ato público em que a pessoa diz, eu creio em Deus, ele se batiza, ele professa a sua fé. Um dia ele fez isso, mas agora ele se desviou. Por isso que Pedro diz, essas pessoas, elas estão negando o Senhor que as resgatou. Ou seja, aquele Senhor que um dia eles professaram que era o seu Salvador e que havia morrido por elas. Então, essa linguagem pública, ela nos ajuda a entender algumas das passagens complicadas como essa e outras, tipo assim, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ou
eu agora de cabeça não me lembro, mas tem pelo menos mais umas 2 ou 3 que são facilmente explicadas se a gente entender que está falando para quem professou a fé um dia. Não quer dizer que a pessoa era crente e que a conversão era verdadeira, mas um dia ela professou isso aí. E é isso que Pedro está dizendo. Vocês estão negando aquele Senhor que resgatou vocês, que vocês disseram que um dia era o Salvador de vocês. Ok, Raimundo? Okay. Eu prefiro essa interpretação à outra. A outra é mais complicada. Bom, complicada mesmo é a coragem para negar a palavra de Deus escancaradamente com base nesse tipo de pseudo-argumento, né? Bom, pessoal, vamos tentar entender o que está acontecendo aí nesse vídeo para escancarar os princípios teológicos e metodológicos que estão por detrás de materiais como esses que pretendem ser representantes da mais pura ortodoxia evangélica, protestante, sei lá mais o quê, e que no final das contas representam, na verdade, engano, como se fosse, de fato, né, uma obra dos próprios falsos mestres e um próprio sinal de apostasia, né? Vamos tentar entender o contexto para deixar isso um pouco mais claro. O que está acontecendo? Esse material é um material produzido por esse Instituto de Educação Teológica Reformada, onde se pretendem ali que grandes representantes do mundo evangélico calvinista possam dirimir as dúvidas dos alunos, das pessoas que buscam de alguma forma conhecer mais, né, daquilo que seria a verdadeira fé, a verdadeira interpretação bíblica e tudo mais. Ocorre que o calvinismo, ele é, vamos pensar assim, uma tradição religiosa em profunda tensão com a Bíblia, em profunda contradição com a Bíblia. É óbvio que eles não admitem isso, é óbvio que eles não concordariam com a minha afirmação caso pudessem fazer um diálogo um pouco mais de frente, e claro, se quiserem fazer, a gente está sempre à disposição para fazer esse diálogo. Entretanto, num caso como esse, por exemplo, do vídeo que eu estou fazendo agora, a gente consegue explicitar isso de uma forma bastante evidente. Os calvinistas mantêm uma ideia de perseverança dos santos e de graça irresistível, dentre outras percepções inerentes ao seu sistema filosófico, teológico e tudo mais, que estão em contradição com inúmeros textos bíblicos em inúmeros contextos, tá? Isso é bem conhecido, bem reconhecido, há bastante tempo se trava um pouco desse debate, ainda que os calvinistas tenham todo o direito de manter as suas convicções mesmo errôneas e heréticas, de fato porque Deus dá liberdade para que eles assim façam, né? Se Deus fosse tirar a liberdade e fazer tudo de acordo com a vontade dele, dificilmente faria seres humanos passarem vexame, né? Mantendo doutrinas absolutamente incoerentes, absurdas, contraditórias e tudo mais, em nome da ortodoxia, da verdade, da realidade. Então a própria apostasia representada na existência do calvinismo que apostatou da visão bíblica já é uma prova de que Deus permite a apostasia, de que existe apostasia e de que nós estamos diante de falsos mestres e de sinais de apostasia na prática, o que é muito irônico, né? Pessoas que estão pretendendo alertar contra os falsos mestres é que são elas mesmas os falsos mestres, né? Pessoas que estão pretendendo elucidar os sinais de apostasia, inclusive defendendo que não existe apostasia de verdade, né? Não existe alguém que tinha uma fé de verdade que apostata da fé. Quem apostata da fé nunca teve fé, então quem nunca teve fé nunca apostatou da fé, né? Enfim, seja como for, conceitos muito simples e muito claros se tornam muito complicados e muito obscuros diante dos paradigmas calvinistas, em função da sua cosmovisão, dos seus pressupostos, da sua hermenêutica, das suas convicções, que são muito embebedadas em filosofias, inclusive de filosofias de origem bem questionável, né, pagã e tudo mais, fatalismo, e um monte de maniqueísmo, um monte dessas coisas aí, ainda que também eles teriam bastante dificuldade de admitir essa filiação que eles têm desse tipo de coisa, né, mas assim é. Inclusive porque essas coisas elas vêm no pensamento calvinista através de Teodoro de Beza, de Calvino, de uma fase meio obscura lá do Agostinho,
que mais cedo ou mais tarde erraram a mão na hora de interpretar meia dúzia de questões importantes da Bíblia, e aí criaram esse monstro em contradição com a Bíblia, que agora pretende ser o representante da ortodoxia evangélica, e fica bem difícil, né? Então, a gente vai usar esse pequeno trecho desse vídeo aí para tentar explorar isso e para tentar explicitar isso da melhor forma possível, sem muita enrolação. Então vamos lá. Eu entendo que esse é um encontro entre alunos e professores de algum instituto de ensino reformado, onde então se coloca aí o reverendo Augustus Nicodemos, mediado aí pelo Leandro Lima, para responder perguntas dos alunos. E o que acontece? Tem muita gente que já está sob a esfera da influência desse tipo de gente, desses falsos mestres calvinistas, e que já estão bem doutrinados na direção do calvinismo, né? Só que eles percebem que existem muitos textos bíblicos que inclusive são usados pelos oponentes e que são usados para combater o calvinismo, e aí então eles tentam chamar os seus mestres, que aparentemente têm mais conhecimento do que eles mesmos, para tentar os ajudar a se contrapor, né, a esse uso dos textos bíblicos para desmascarar as visões calvinistas, né? E aí o rapaz pergunta, olha, pastor, muita gente usa, a gente está falando aí de apostasia, de falsos mestres, muita gente usa a imagem lá de 2 Pedro capítulo 2, verso 1, para dizer que, então, existem pessoas aqui que eram crentes, que eram salvas, que eram membros da igreja, e que agora, em função de heresias e enganos, elas chegam até um ponto de negar o soberano Senhor que os resgatou. E no calvinismo, a leitura simples e natural da passagem é inconcebível. Ninguém pode negar o soberano que resgatou. Se você resgatar o soberano é porque Cristo não te resgatou. Né? Essa que é a verdade do calvinismo. E aí o texto está em absoluta contradição ao calvinismo, e aí o pupilo dos calvinistas pergunta para os grandes mestres, e aí, como é que lida com isso? E a resposta é absolutamente desastrosa. O Augustus Nicodemos diz que a passagem é muito difícil e desafiadora. Não é. Inclusive a passagem é bem simples. Assim como no meio do povo antigo houve falsos profetas, no meio do povo do Novo Testamento, da igreja, haveriam falsos mestres. Ok? Então foi assim no passado, seria assim no presente e no então futuro. E assim haveria entre os membros da igreja falsos mestres. Queriam fazer o quê? Introduziriam dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de resgatar o soberano Senhor que os resgatou. E isso iria fazer com que eles trouxessem sobre si mesmos uma destruição repentina. Não tem nenhuma dificuldade com o texto, é exatamente o que o texto está dizendo. Haveriam falsos mestres, falsos profetas, introduziriam essas heresias até chegar ao ponto de negar o Senhor que os resgatou. E isso ia fazer com que eles fossem destruídos repentinamente. Qual é a dificuldade? Então, quando Augustus Nicodemos diz que esse texto é muito difícil e desafiador, o que ele está realmente dizendo é que ele mantém, defende e propaga uma visão teológica em contradição com esse texto, ok? E aí, de fato, fica muito difícil para ele explicar esse texto. É isso que você precisa entender. E aí ele diz que a interpretação do texto pode ser variada, né? Podem existir várias propostas de interpretação, e ele oferece duas propostas para contrastar, em tese, uma visão mais arminiana, mais anticalvinista, com uma visão mais reformada calvinista, que supostamente seria a melhor. Vamos avaliar um pouquinho essas duas possibilidades? Então, Augustus Nicodemos ele expõe a questão mais ou menos na seguinte direção. Que dentro da primeira possibilidade de interpretação, que seria a possibilidade de interpretação arminiana ou anticalvinista, então Jesus pagou o preço dos pecados das pessoas, livrou-as da condenação, as fez se tornarem filhas de Deus, mas as pessoas elas ainda usam o seu arbítrio, e elas com o seu arbítrio viram as costas e tudo que Cristo faz vai para o espaço. Mesmo elas tendo sido regeneradas e tendo ganhado uma nova natureza, o que prevalece ao final é o desejo humano.
e toda a obra de Deus, de Cristo, do Espírito Santo é desfeita pela vontade do homem, e essa interpretação parece ir contra tudo mais o que a Bíblia diz. Bom, os problemas da forma como o Augustus Nicodemos expõe a visão anticalvinista são gigantescos, tá? Por exemplo, nós arminianos acreditamos que existe apostasia de verdade, no sentido de que pessoas verdadeiramente crentes podem verdadeiramente apostatar. A linguagem bíblica é cheia de exemplos nessa direção, ok? Entretanto, o que acontece é o seguinte: os arminianos não acreditam que a apostasia desfaz a obra de Cristo. O que acontece é que Cristo, ao realizar a sua obra, nunca a levou a efeito de forma irresistível, nos termos da eleição incondicional, da graça irresistível, da doutrina da perseverança dos santos, tais quais o calvinismo entende essas coisas todas. Essa é a diferença. A ideia não é que nós, arminianos, possamos defender algo do tipo: o arbítrio do homem, a vontade do homem é mais forte do que a obra de Deus e o homem destrói a obra de Deus. Não, se você negar o que Cristo fez por você, você não vai desfazer o que Cristo fez por você. Você simplesmente não vai aceitar ou vai renegar aquilo que foi feito. Jamais ninguém vai destruir aquilo que foi feito, tá bom? Essa é uma forma desastrosa de colocar a questão. É uma forma muito infantil, muito equivocada, muito errada, simplesmente para tentar pintar a visão arminiana da forma pior possível, para depois dizer para o aluno dele: eu tenho certeza que você não crê nessa idiotice, né? Ou seja, eu pinto a visão contrária à minha, de ares estúpidos, de homem mais forte que Deus. Você não crê nisso, né? Não, eu sou arminiano, eu também não creio que o homem é mais forte do que Deus. Eu não creio que na experiência da apostasia o homem desfaz o que Deus fez, o que Cristo fez. O que acontece é que o que Deus e Cristo e o Espírito Santo fizeram nunca se pretendeu realizar e tornar a efeito e etc. através de graça irresistível e perseverança dos santos, né? O que existe não é monergismo na Bíblia, o que existe é sinergismo, né? E Deus capacita o homem a responder e demanda que o homem responda, e o homem tem responsabilidade de responder sim ou não, ok? Se ele responde sim, ele não tem mérito, porque tudo é da graça de Deus, e se ele responde não, ele tem culpa, porque ele pode responder sim. É bastante simples, né? Não existe essa fantasia aqui pregada pelo Augustus Nicodemos. Entretanto, o que mais chama a atenção é a tal da outra interpretação, que seria a interpretação correta. E aí eu já estou super curioso, né? Para saber qual que é a interpretação correta. E aí é um show de horrores da parte de um falso mestre, chamado Augustus Nicodemos, um apóstata, porque apostatou da fé bíblica, né? Dá uma olhada no que esse cara diz. Ele diz que os apóstolos não sabem quem são os salvos da igreja. E claro, eu não vou aqui defender que os apóstolos são oniscientes e sabem tudo, né? Tipo assim, não. Entretanto, aí já começa a ter uma situação um pouco complicada. Então dentro da igreja tem salvo e tem não salvo. Então dentro da igreja calvinista tem salvo e tem não salvo. E agora cadê a segurança da salvação então, Augustus Nicodemos? Não tem, né? Porque ninguém sabe quem é o salvo ou não salvo dentro da igreja. Não sabemos nem se Augustus Nicodemos é um salvo, né? Não é verdade? Ou a gente não sabe ninguém quem é salvo. Os apóstolos não sabem quem é salvo. Mas a gente sabe que Augustus Nicodemos é salvo. Não, a gente também não sabe. Não sabemos se a fé de Augustus Nicodemos é verdadeira, nem se ele é verdadeiramente convertido, nem se ele é verdadeiramente crente, nem se ele realmente é um cara verdadeiro, né? Então ele pode ser simplesmente um cara que professou a fé, mas no coração não tem a fé verdadeira e vai apostatar daqui a pouquinho, né? Olha que coisa linda, né? Mas eu não vou aqui defender que as pessoas têm que saber, ser tipo onisciente, etc. Agora, você dizer que a linguagem bíblica aqui tem por contexto a ideia de que todo mundo que está na igreja professa Cristo, é batizado, então é teoricamente que tenha sido resgatado, perdoado, aceito e tornado filho de Deus. Mas isso é uma linguagem de profissão pública de fé. Veja bem, olha só. Não é nada disso que a Bíblia está ensinando.
Em nenhum momento a Bíblia diz algo do tipo assim: os falsos mestres, eles introduzirão heresias dissimuladamente, até o ponto de renegarem o Senhor, que eles pretendem que um dia os tenha resgatado, mas que nunca os resgatou. Esse seria o texto correto à luz do entendimento do Augustus Nicodemos. O Senhor não resgatou, mas eles imaginaram que resgatou, eles concluíam que resgatou, eles achavam que resgatou, mas eles estavam equivocados, né? E Cristo nunca resgatou essas pessoas. E aí você vê a explicação do Augustus Nicodemos de uma forma absurda. Essa é a linguagem da profissão pública de fé. Não, essa é a linguagem do resgate realizado pelo Senhor. Em nenhum momento o texto coloca a ideia do resgate como sendo uma ideia falsa, que era suposta falsamente pelos falsos mestres e que nunca representou a realidade e a verdade da relação entre o falso mestre e o Senhor. O falso mestre, que o falso mestre imaginou que um dia foi resgatado por Cristo. Não. A Bíblia é bem clara em dizer o oposto do que o Augustus Nicodemos está dizendo, né? E aí ele diz assim, né, que no caso aqui o resgate é o ato público da pessoa dizer que crê em Deus, é batizada e professar a sua fé. Ela um dia fez isso e agora se desviou. Não. Isso é falso ensino. Em nenhum momento aqui o resgate é um ato público da parte do falso mestre professando fé. Aqui é o resgate realizado pelo Senhor, em favor do falso mestre e que agora está sendo renegado, pelo que essa pessoa será destruída. É simples assim, ok? E aí o Augustus Nicodemos tenta colocar essa idiotice que ele ensina, esse falso ensino da parte dele, que é um falso mestre, como sendo na conta de Pedro. Não, olha só, por isso Pedro diz que as pessoas estão resgatando o Senhor. Ou seja, aquele Senhor que um dia eles professaram como seu Salvador e que havia morrido por elas. Ou seja, Jesus não morreu por elas. Jesus não resgatou. Agora aqui o texto diz que resgatou. Ah não, mas é porque Pedro está querendo usar com essa linguagem, é que Deus nunca resgatou, mas eles imaginaram que resgatou. E tem trouxa que acredita e acha que um falso mestre como Augustus Nicodemos tem autoridade hermenêutica, exegética, de um grande estudioso da Bíblia, um grande expositor da Bíblia, para ensinar. Ironia, né? O falso mestre ensinando sobre... Aliás, ensinando na prática como ser um falso mestre. É só você inventar uma interpretaçãozinha para ir contra o texto bíblico e acabou, né? Que coisa maravilhosa, né? E ele diz, inclusive, que essa linguagem enganosa, que ele pretende ser a linguagem bíblica, a linguagem mentirosa, né, onde diz que Deus resgatou, mas Deus não resgatou, não, ela é muito útil para você esclarecer 2 ou 3 textos aí, tipo o que perseverar até o fim, esse será salvo. Como assim? Em que momento essa bobagem que o Augustus Nicodemos falou a respeito, 2 Pedro capítulo 2, verso 1, pode elucidar a ideia do que perseverar até o fim e esse será salvo? É assim, é vergonhoso o nível, né? Aliás, o baixo nível dos ensinamentos dos falsos mestres, né? Que são aí aplaudidos pelas pessoas como se estivessem fazendo um trabalho maravilhoso em prol do evangelho. Só se for do falso evangelho que Paulo condenou em Gálatas, né? Mas ó, isso não quer dizer que a pessoa aqui ela realmente foi crente, ela realmente foi convertida, só quer dizer que ela professou isso. Isso que é o resgate, né? É isso que Pedro está dizendo. Negar o Senhor que o resgatou significa, na verdade, que as pessoas disseram que o Senhor os resgatou, o que ele nunca fez, e eu prefiro essa interpretação do que a outra, porque a outra é pior, é mais complexa. Ou seja, a interpretação segundo a qual o texto bíblico é a mais pura verdade é muito complicada. É muito melhor a gente inventar uma desculpa esfarrapada para negar o que o texto diz. Como é que você se sente diante de uma obra como essa de Augustus Nicodemos? A ideia aqui não é
fazer simplesmente um ataque ad hominem, né? Pintar o Augustus Nicodemos como uma pessoa errada e ruim, então não pode ouvir nada do que ele diz. Não, a gente ouve tudo que o Augustus Nicodemos diz. Só que o que ele diz está em contraposição à palavra de Deus. A Bíblia diz, o Senhor os resgatou. Augustus Nicodemos diz, os falsos mestres imaginaram ou professaram que o Senhor os resgatou, o que ele nunca fez, e agora Pedro usa a linguagem como se o Senhor os tivesse resgatado, mas o que ele realmente quer dizer é que os falsos mestres professaram o resgate que nunca aconteceu. Isso é falso ensino. Isso é negar a palavra de Deus. E aí as questões são bastante interessantes. Eu, por exemplo, sou adventista, né? E nós adventistas temos inúmeras convicções que fazem com que pessoas como Augustus Nicodemos e crentes calvinistas de uma forma geral, e Leandro Lima e etc., digam que nós, adventistas, a gente é contra a Bíblia porque a gente acredita na Ellen White, ou porque a gente mantém interpretações divergentes das questões calvinistas, porque nós não mantemos a mesma percepção de inerrância bíblica, nem de Ellen White, que eles imaginam que deve ser mantida tanto em relação à Bíblia quanto em relação a Ellen White, caso a gente creia que ela seja inspirada, e blá blá blá, porque na verdade qual que é a ideia e a retórica toda dos calvinistas? É que a Bíblia é que está acima das coisas, né? Então a Bíblia está acima da Ellen White, nisso a Ellen White concorda e eu também concordo. Mas a Bíblia está acima de tudo e de todos, porque a Bíblia é a mais pura verdade. Beleza, ok, vamos concordar, sola escritura, pessoal. Agora chega na hora de interpretar a Bíblia, é para dizer exatamente o oposto do que a Bíblia ensina? Aí não adianta nada você ter essa retórica toda de que a Bíblia está acima de tudo. Porque a Bíblia que está acima de tudo diz que o Senhor resgatou. Agora Augustus Nicodemos diz que o Senhor não resgatou. E aí você que está assistindo esse vídeo até o final, decide quem está com a razão. Um abraço.